Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Em entrevista recente, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, compartilhou suas percepções sobre os diferentes estilos de jogo dos treinadores brasileiros e estrangeiros que comandaram a equipe desde sua chegada. Com uma trajetória no clube marcada por uma grande rotatividade de técnicos, o jogador teve a oportunidade de trabalhar com diversos perfis de treinadores, tanto do Brasil quanto de outros países. Em suas palavras, as diferenças entre eles são notáveis, e ele tem aproveitado ao máximo as experiências adquiridas com cada um. Yuri Alberto começou a entrevista destacando o número significativo de treinadores com os quais trabalhou desde sua chegada ao Corinthians, mencionando que, em uma única temporada, chegou a ser comandado por 5 ou 6 técnicos. Nos 2 anos e meio que estou aqui, foram muitos, disse o atacante, explicando como essa experiência intensa o levou a tirar o melhor de cada treinador. Ao comparar os estilos de trabalho dos brasileiros e estrangeiros, o jogador apontou uma característica fundamental dos técnicos estrangeiros, a intensidade e a pegada. Segundo Yuri, para os estrangeiros, a prioridade é ganhar os duelos, algo que, para ele, é determinante para conquistar vitórias. Ao continuar a análise, Yuri Alberto revelou que, apesar das diferenças, as funções táticas de seus treinadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, acabam sendo bastante semelhantes. Ele ressaltou que, entre os técnicos brasileiros, muitos possuem grande talento, criatividade e estilos de jogo que ele aprecia e apoia. No entanto, o atacante não hesitou em compartilhar sua preferência pessoal pelo estilo de jogo mais focado na transição rápida. Eu gosto muito, porque sou atacante. Quero atacar, sou muito ofensivo, afirmou, deixando claro seu desejo de estar mais envolvido nas ações ofensivas da equipe. Desde sua chegada ao Corinthians, Yuri teve a oportunidade de ser treinado por 6 técnicos diferentes, sendo metade deles estrangeiros. Entre os nomes, estão os portugueses Vitor Pereira e Antônio Oliveira, o argentino Ramon Dias, e os brasileiros Fernando Lázaro, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. Essa diversidade de estilos e métodos foi algo que o atacante não só observou, mas também incorporou em seu próprio entendimento sobre o jogo e a posição de centroavante. Em relação à sua própria função dentro do time, Yuri Alberto abordou a questão do seu posicionamento no ataque. Embora tenha sido escalado na posição de centroavante em diversas ocasiões, o jogador revelou que esse papel não favorece tanto seu estilo de jogo. Ele se descreveu como um atacante que gosta de ter mais liberdade para se movimentar e atuar ao lado de outro atacante, ao invés de se limitar à função tradicional de pivô, que exige segurar a bola e participar de duelos físicos constantes. A preferência de Yuri por jogar em duplas no ataque ficou ainda mais clara ao mencionar sua parceria com Memphis Depay, que tem sido fundamental para seu desempenho no Corinthians. Jogar com um cara ao lado, como o Memphis, que atrai muita marcação, me ajuda a perceber melhor os espaços, disse o atacante, explicando como essa dinâmica facilita seu jogo. Ele também fez uma comparação com sua experiência anterior no Internacional, onde jogou ao lado de outros atacantes, como Roger Guedes, Galhardo, Abel Hernandes e Paulo Guerreiro, ressaltando como esse tipo de esquema favorece seu estilo de jogo. Ao final de 2024, Yuri Alberto alcançou uma marca histórica no futebol brasileiro. O atacante se consagrou como o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, e também foi o maior goleador do Brasil no ano, com 31 gols. Esse desempenho notável lhe garantiu o prêmio de artilheiro do Brasileirão, além de uma significativa premiação em dinheiro. Para Yuri, a conquista de títulos individuais reflete o bom momento que está vivendo no clube e é um reflexo do trabalho duro e das parcerias que construiu ao longo da temporada. A reflexão de Yuri Alberto sobre sua trajetória no Corinthians e suas preferências táticas revelam muito sobre o atacante e o seu papel dentro da equipe. A capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo, tanto com treinadores brasileiros quanto estrangeiros, e sua habilidade de maximizar o seu potencial quando joga ao lado de outro atacante, são aspectos que certamente o tornam um dos principais jogadores do futebol brasileiro na atualidade. Com um final de temporada impressionante, Yuri mostra que está em um excelente momento e, sem dúvida, continuará sendo peça-chave para o sucesso do Corinthians nos próximos desafios.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um vídeo misterioso circulou nas redes sociais e agitou o mundo do futebol nos últimos dias. Nele, fontes próximas a Jorge Paulo Lemann, o empresário bilionário responsável pela compra do Corinthians, garantem que o magnata suíço-brasileiro planeja uma verdadeira revolução no clube. O objetivo? Montar uma seleção dos sonhos, trazendo 3 ícones mundiais para o timão: Neymar, Paul Pogba e Sérgio Ramos. Essa notícia, embora não confirmada oficialmente, está incendiando a torcida e os especuladores do mercado futebolístico. Mas será que esse sonho pode se tornar realidade? A primeira grande estrela da empreitada seria Neymar, o atacante brasileiro que, após deixar o PSG para jogar no Al Hilal, na Arábia Saudita, se tornou um dos jogadores mais comentados do cenário mundial. Com um currículo repleto de títulos, incluindo a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões, Neymar tem um apelo enorme no mercado brasileiro e internacional. A chegada de Neymar ao Corinthians, em um momento de reconquista de protagonismo no futebol mundial, seria um verdadeiro golpe de mestre para Lemann. Sua contratação atrairia uma legião de torcedores e, sem dúvida, aumentaria exponencialmente a visibilidade do clube no cenário global. Mas o que seria de uma seleção dos sonhos sem reforços no meio de campo e na defesa? É aí que entra Paul Pogba, o talentoso volante francês, atualmente em meio a um período conturbado devido à suspensão por doping, mas com um histórico brilhante tanto na Juventus quanto na seleção francesa, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2018. Seu estilo de jogo físico, somado à sua visão de jogo refinada, traria ao Corinthians uma presença marcante no meio-campo, com o francês se tornando um líder essencial na construção das jogadas ofensivas do time. E, claro, sua trajetória como campeão mundial o transformaria em um ícone tanto dentro quanto fora de campo. Por fim, a cereja do bolo, Sérgio Ramos. Considerado um dos maiores defensores da história do futebol, o espanhol tem uma carreira recheada de conquistas, incluindo 5 Ligas dos Campeões da UEFA e uma Copa do Mundo. Embora tenha passado a última temporada no Sevilha, depois de sair do PSG, o defensor de 38 anos tem o perfil perfeito para trazer segurança à zaga corintiana, além de sua liderança e espírito vencedor. Sua chegada ao clube seria mais uma grande jogada de marketing, já que o veterano é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas no futebol mundial. A grande pergunta que fica é: como a torcida do Corinthians reagiria a essa notícia bombástica? Para muitos, a chegada de Neymar, Pogba e Sérgio Ramos seria o sonho de qualquer amante de futebol. A possibilidade de ver uma seleção de estrelas no time do coração é algo que mexe com a emoção de qualquer torcedor. Porém, como sempre, existem os que se mostram céticos e questionam se é realmente o momento para investir em grandes nomes do futebol mundial ou se o foco deveria ser o fortalecimento do elenco com jogadores mais jovens e com mais potencial de desenvolvimento dentro do clube. Neymar, com sua história de vitórias e um status de ídolo global, certamente geraria uma grande expectativa por parte da fiel torcida. O atacante, que tem uma relação especial com o Brasil, poderia trazer uma energia renovada ao Corinthians, um time que recentemente busca voltar ao topo do futebol nacional. Contudo, alguns torcedores questionam se o valor de sua contratação não prejudicaria as finanças do clube e desvirtuaria a filosofia de formar um elenco mais equilibrado, com destaque para a coletividade, característica tão admirada no Corinthians. Já Pogba e Ramos, embora sejam grandes estrelas, podem ser vistos com um olhar mais cético. A chegada de 2 jogadores com idades mais avançadas, e no caso de Pogba, um histórico recente de polêmicas fora de campo, levanta o debate sobre o risco de contratar atletas que, apesar do talento, podem não entregar o que se espera de um time como o Corinthians. A torcida poderia questionar se esses nomes estariam mais preocupados com os holofotes ou com o desempenho em campo, algo que, historicamente, sempre foi uma prioridade no clube paulista. No fim, o que se espera da fiel torcida é uma união entre o sonho e a realidade. Por um lado, o desejo de ver o Corinthians se tornar um gigante global, disputando de igual para igual com os maiores times do mundo, é inegável. Por outro, a preocupação com o equilíbrio financeiro e com a manutenção da identidade do clube são fatores que não podem ser ignorados.
A torcida, como sempre, terá o poder de opinar e decidir se apoia ou não essa possível revolução no futebol do Timão. O que é certo é que, independentemente da decisão, o futuro do Corinthians promete grandes emoções. O plano de Lema, se realmente for executado, representaria uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. O Corinthians, já com uma grande base de fãs, passaria a contar com 3 astros de classe mundial, e não apenas dentro de campo, mas também no que se refere à mídia, marketing e à visibilidade internacional. Por enquanto, as informações sobre o negócio seguem como rumores, mas, se confirmada, essa movimentação deixaria o futebol nacional ainda mais eletrizante para 2024. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!